Olá, bom dia, como vocês estão? Então, nossa aula de hoje é uma continuação da aula de segunda-feira, como nós já havíamos falado para vocês, Tarsila do Amaral novamente, né? E na aula passada nós vimos essa imagem do Abapuru, né? Muito característica da Tarsila do Amaral. E vamos relembrar, passar rapidamente por algumas das obras, né, da Tarsila do Amaral, artista brasileira que nós tratamos, e depois, no finalzinho, então, vamos falar da proposta para vocês realizarem o trabalho de vocês, ok? Então, a Tarsila do Amaral, ela é indiscutivelmente um ícone da arte brasileira, né? Ela marcou uma presença, né? Ela fez essa diferença. Aqui nós temos duas obras da Tarsila que já vimos na aula passada também, vamos só repassar rapidamente. Então, observar as imagens, né? Como são simples, bem simples, as cores são fortes, né? Mas sem nenhum trabalho tipo sombreado, mais à frente, mais atrás, é tudo um pouco chapado, né? Do lado de cá, a mesma coisa, uma ferrovia, então você vê lá o trem bem simplificado, a sinalização, as linhas férreas, né? E aí, justamente, a Tarsila explora os temas tropicais, exalta a flora e a fauna, as ferrovias e as máquinas, símbolos da modernidade urbana, daquele período, né, em que ela estava vivendo. Seguindo, ainda Tarsila, vamos lembrar do Abaporu, então vamos lembrar como é que é. Os pés enormes, né? Aqui, olha, um braço descansando em cima do joelho e uma cabeça mínima, uma cabeça minúscula, em frente de uma vegetação, né? Um cactus, e aquela flor grandona também que nós comentamos. E essa obra aqui foi muito assim trabalhada na época, né? E fez uma grande diferença na obra da Tarsila. Outra obra que também marcou, né, sua presença foi a obra da A Negra, né? E nós vimos as características, né? Aqueles lábios bem grossos, os olhos tristes, porque os negros muitas vezes morriam pela melancolia, né? Pela tristeza que eles viviam, né? E aqui um seio enorme, né? Característica das mulheres negras que amamentavam as crianças. Os pés e as mãos, né? Bem grandes também, né? Seguindo. Nessa tela que nós vamos ver agora, a Tarsila fez uma junção de duas telas anteriores, né? Do Abapuru com a Negra. Então, antropofagia, né? Foi a aula que nós vimos também. Então, está aqui ó, o Abapuru, só que está invertido, e a Negra. O cactus está lá, permanece, né? Aquela flor enorme, o cactus do outro lado. Aqui uma folha de bananeira também, daquela situação tropical, né? Daquele momento que ela vivia. Esse quadro chama-se Antropofagia e foi de 1929. A Tarsila ela teve pelo menos 3 fases na obra dela, né? E nós
vimos na outra aula também. Uma foi para o Brasil, né? Essa fase da antropofagia também. E uma terceira fase que nós vamos falar. Então, seguindo. Aqui, olha, eu só juntei várias obras da Tarsila. Ó, essa aqui nós vimos na aula passada, que era o pescador, né? Fizemos até comentários sobre essa forma que se repete. O Abapuru novamente. Aqui a ferrovia, né? Daquela época das máquinas, né? Iniciando. Aqui o sol poente, que também nós vimos na aula passada, e aqui aquela figura, né? A cuca. Né? Esse aqui nós não vimos na aula passada, mas é bem surreal, né? Bem assim, o moderno mesmo. Né? A terceira fase de que nós falamos foi da fase social. Né? Então, observando esse quadro aqui, a gente pode ver as figuras muito tristes, né? Característica daquele momento que estavam vivenciando. As cabeças tombadas, as crianças bem assim, bem simples e muito tristes, né? Até o que está na janela também. Depois de uma viagem realizada aos países socialistas em 1930, a Tarsila passou por uma fase de temática social. A Tarsila representou questões sociais, retratando pessoas tristes e oprimidas, a miséria, a dor e a desigualdade das raças. Então, nessa obra, você vê realmente o que está sendo comentado aqui, a parte social, né? E as pessoas muito tristes e oprimidas. Né? Seguindo, aqui a obra que nós vimos também na aula passada. Operários, né? Então, várias pessoas de várias etnias, né? Brancos, negros, né? Asiáticos, de todas as situações, de todas as religiões, juntos e misturados, vamos dizer assim. E aqui atrás, as fábricas, né? Característica dessa situação que essas pessoas viviam, né? Nessa opressão, né? Desse tipo de vida que eles estavam vivenciando nessa época, o que a Tarsila retratou. Então, a Tarsila ela imortaliza, né, em seu quadro as feições dos trabalhadores, que nós falamos anteriormente. Os trabalhadores das fábricas. Chama atenção o fato das faces serem bastante distintas. Existem trabalhadores de todas as cores e raças, representados lado a lado. É de se sublinhar que, apesar das diferenças, todos carregam no semblante feições extremamente cansadas e desesperançadas. Então, aquele quadro anterior nos mostra exatamente isso aqui que nós descrevemos. Né? Então, a tela Operários, que nós vamos retratar e que nós vamos trabalhar, ela pode ser considerada um dos melhores registros do período de industrialização brasileira. Tratou-se de um momento histórico marcado pela migração de trabalhadores, uma classe ainda muito vulnerável e explorada. Aqui eu peguei só uma parte da obra, né? Operários. Então, pessoas tristes, oprimidas, né? Formato da boca, né? Bem significativo. Os olhos também, né? Os olhos falam, na verdade, né? Então, várias etnias. Então, essa é uma obra que realmente, ó, a tela Operário, considerada um dos melhores registros do período da industrialização brasileira, do operário, né? Aqui vocês já vão ver uma releitura daquela obra. Então, o que o artista fez aqui? Ele buscou, né,
vários rostos, muitos. Ele até pintou, desenhou esses rostos, né? Desenhou todos esses rostos, né? E, na verdade, ele colocou aqui atrás um colégio. Então, ele retratou aqui uma escola, né? Uma escola em que apareciam alunos de vários tipos, né? Até aqui, olha, um que vocês podem observar que dá para, né? Então, negros, pardos, índios, brancos, né? Mulatos, todas as pessoas que vocês possam imaginar estão aqui, né? Representadas nesses alunos desse colégio que eles fizeram essa releitura. Outra releitura é essa aqui. Só que aqui a releitura é feita com colagem, ó. Então, o aluno recortou muitos rostos e colocou nessa posição, né, em que estão os operários, né, vindo daqui para esse lado, nessa diagonal aqui, olha. E lá atrás retratou uma paisagem, né, fruto do complemento desse trabalho que ele fez de colagem. Então, é uma outra releitura, né? Então, vamos agora para a nossa proposta. Na nossa proposta do trabalho, nós vamos fazer a releitura desse quadro, dos operários, que nós falamos agora, tá? A técnica vai ser também recorte e colagem. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção é exatamente isso. Vocês vão pegar revistas e vão recortar, né, vários rostos, né? Então, usar a revista para recortar e fazer a releitura do quadro e completar com desenho, como no anterior. Então, vai primeiro pegar várias imagens de rostos. Depois você vai arrumar esse rosto naquela diagonal, né, que o quadro apresenta. Essa vai ser a releitura. Como é que você vai completar aquela parte de trás? Você vai inventar. O trabalho, essa parte dos rostos, será com colagem. A parte de trás, vocês podem fazer usando lápis de cor, lápis cera ou até tinta, se vocês desejarem. Ok? Então, vai ser complementando, né, a colagem, o trabalho fica à vontade. Ok? Então, depois dessa explicação do trabalho, nós estamos chegando ao final da nossa aula, né? E eu desejo para vocês um bom final de semana e até a próxima aula. Trabalhem. É muito legal a gente trabalhar com artes. Isso faz uma diferença.